Um dia histórico na educação do município ontem, ocasião em que a Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Taquaritinga assinou o termo de cooperação com a Cátedra Sérgio Henrique Ferreira do Instituto de Estudos Avançados da USP de Ribeirão Preto. Esse termo foi assinado pelo prefeito Vanderlei, o vice Luiz Fernando, o secretário Hélder Carvalho e também o doutor Mozart Neves Ramos, esse professor, mestre em Química, Física, mas também reitor de universidades, uma preciosidade da educação que esteve ontem aqui em Taquaritinga palestrando sobre o cenário da educação em 2023. Nosso repórter José Lucente esteve lá e conversou com o doutor Mozart. Vamos à entrevista. É sempre muito bom, Edson, a gente conversar com pessoas que nos trazem sempre boas notícias, boas ideias e falem de educação. O professor Mozart está com a gente por aqui, Mozart Neves Ramos, né? Já foi secretário de educação, já foi reitor de faculdade e hoje está em Taquaritinga para falar de educação. E como o senhor colocou, a educação não pode ter uma interrupção, ela tem que seguir em frente e modernizar, pensar no futuro. Um abraço, palestra fantástica. Bom falar com o senhor aqui na Casa da Canal. E conte um pouquinho mais de tudo isso que aconteceu hoje aqui em Taquaritinga. Bom, em primeiro lugar, uma alegria enorme. Não conhecia Taquaritinga, mas já conhecia o trabalho do secretário Hélder. Tive o convite em Brasília, da parte dele, do prefeito, do vice-prefeito. E 3 semanas depois de conhecê-los, né, principalmente o prefeito e o vice, estou aqui em Taquaritinga, não só para uma palestra, mas para trazer o trabalho que hoje nós desenvolvemos na Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, da USP de Ribeirão Preto, para trazer políticas públicas, aperfeiçoar o trabalho que é feito aqui em Taquaritinga, para melhorar a aprendizagem escolar, reduzir a desigualdade educacional, que é um binômio que é um grande desafio brasileiro, não é só de Taquaritinga, mas também mecanismos que possam levar a isso. Por exemplo, a oferta de cursos, todos gratuitos, de formação de diretores, formação de professores de matemática, formação de técnicos em leituras de dados educacionais, que é muito importante para a tomada de decisões. Então, hoje aqui celebramos esse convênio, essa parceria com o município de Taquaritinga para trabalhar juntos, para resolver e ajudar cada vez mais o município no campo da educação de qualidade. O senhor colocou que outros estados, cerca de 7 estados já estão aderindo a esse novo programa, a essa sua informação que foi colocada, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre educação e também profissionalismo, né? Como é que isso pode trabalhar junto? Olha, a cátedra cresceu de maneira exponencial, né? Tanto o reitor Varran da USP anterior, que acompanhou e me deu posse aqui em Ribeirão Preto, como o atual, o reitor Carlota, eles estão muito impressionados com o crescimento da cátedra. É um crescimento exponencial em 7 estados, cerca de 100 municípios brasileiros fazem parte do trabalho da cátedra. É muita gente, muitos alunos, mas isso me dá uma esperança muito grande. E a educação dialoga com a profissionalização, não é? Eu acho que nós precisamos preparar o jovem para estudar ao longo da vida, porque no cenário disruptivo que nós estamos vivendo, onde os problemas são muito mais complexos do que há 20, 30, 40 anos atrás, todo mundo, seja jovem, seja aquele de maior idade, todos vão estudar sempre. E isso vai fazer com que a gente tenha uma política que possa promover o desenvolvimento pleno da pessoa. Portanto, não se restringir a um diploma, mas fazer com que ele estude ao longo da vida e estar capacitado para exercer atividades nesse novo ambiente do mundo do trabalho. Isso é um grande desafio, mas nós somos movidos por desafios e um bom desafio que vale a pena ser enfrentado. Agora, professor, tempo integral, escola de tempo integral, ela é boa para todo mundo, para todo aluno, ou existe algo que tem que ser pensado diferentemente disso? Olha, no resto do mundo, nos países de educação consolidada, todas as escolas, em geral, são de tempo integral. No Brasil é que tem essa questão do tempo parcial, que gradualmente está migrando para o tempo integral. Veja, tem 2 coisas importantes que eu queria chamar a atenção. Uma coisa é você ter 8 horas, 7 horas de estudo na escola, tempo integral.
Mas eu costumo também dizer, mais tempo na escola chata é castigo para o aluno. Eu acho que a gente precisa dar uma escola prazerosa para o aluno, né? Uma escola que desenvolva plenamente o estudante. Então a gente também tem que olhar o tempo, mas tem que olhar também de qual escola nós estamos falando para um tempo integral. Conteúdo, né? O conteúdo, as habilidades que precisam ser desenvolvidas para que essa criança, esse jovem, ambos possam estar antenados com a realidade do mundo que nós estamos vivendo. Então a escola tem que acompanhar, ter uma velocidade maior de acompanhamento com o que está acontecendo aí do lado de fora e, portanto, olhar a escola, a sala de aula, a gestão da escola de uma maneira muito mais articulada com essas mudanças. Porque o mundo que está aí é muito disruptivo e a escola tem que ser também disruptiva. Bom, a gente não pode deixar de tocar no assunto que o senhor também falou na sua palestra, que políticas públicas, né? As políticas públicas têm que estar engajadas com tudo isso para que esse ensino, essas ideias, essas colocações ganhem espaço, né, e possam progredir para o resto do tempo. É isso que o senhor pensa? Em primeiro lugar, tem que trabalhar com base em evidências. Acabar com essa história de tomar decisões em política pública com base em achismos, né? Ah, eu acho que isso funciona. Não, cada vez mais, e isso a cátedra faz um trabalho, um estudo, uma pesquisa, mostrando não só a realidade educacional do município, por exemplo, a gente vai fazer para Taquaritinga, mas a gente vai mais além, a gente emite um relatório daqueles dados para ajudar o secretário, eventualmente, a tomar decisões com base em evidências. Isso é a primeira coisa. Não dá mais para deixar a ciência fora da escola. A escola tem que usar a ciência para o seu benefício, para o seu desenvolvimento. Então, a política pública hoje não pode mais ser tratada, seja na educação, na saúde, no abastecimento, na infraestrutura, com base em achismos. A gente tem que empregar bem o dinheiro público naquilo que, com base na ciência e na pesquisa, a gente sabe que funciona. E o mundo atual hoje não faltam dados. Então é usar bem esses dados para tomar as melhores decisões. O que pode ser feito no Enem? Em primeiro lugar, o Enem não pode ser o vestibular disfarçado de Enem, né? O vestibular era algo que media muito conteúdo. E o mundo hoje não é só conteúdo. São habilidades, são competências. A gente tem que tangibilizar para ver se o jovem que está fazendo o Enem, ele desenvolveu habilidades e competências para viver nesse mundo que nós estamos vivendo. Vou dar um exemplo de tangibilizar o que eu quero dizer. Certa vez lá em Santa Catarina, numa palestra, a presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos disse uma coisa que me chamou muito a atenção. Ela disse assim: olha, hoje a gente ainda contrata pelo cognitivo, mas demite pelo socioemocional. Nós não queremos hoje um profissional que não saiba trabalhar em time, que não tenha capacidade criativa, que não tenha capacidade de empatia, tolerância, saber trabalhar em time. Então ninguém hoje mais quer uma pessoa que seja apenas bem preparado, mas que não sabe trabalhar em grupo, por exemplo, que não sabe trabalhar em time, que não seja capaz de ter abertura ao novo, tenha capacidade de se adaptar às mudanças que estão vindo. Então tudo isso está exigindo, como eu disse, uma nova escola, né, um novo mundo. O Enem tem que captar isso daí para ver se de fato esse jovem está desenvolvendo não somente aqueles conteúdos que são importantes para tomadas de decisões e que o leve naturalmente a progredir nos seus estudos, mas se ele também está desenvolvendo competências e habilidades para viver nesse mundo. Professor, muito obrigado pelas informações, parabéns aí por sua palestra, volte sempre a Taquaritinga. E eu tenho certeza que a partir de agora a educação no município ela vai ser tratada como diferente do que é hoje, né? Não é uma rede educacional, não é o secretário que é o secretário da rede municipal de ensino, é o secretário da educação do município. Essa é uma questão que eu trouxe durante a minha fala. Eu fui secretário do Estado de Pernambuco, de Educação do Estado de Pernambuco, e eu costumava dizer, eu não sou secretário da rede estadual de Pernambuco, não. Eu sou secretário da Educação do Estado de Pernambuco, rede pública, rede particular, todos têm que ser vistos como estratégicos nesse processo do desenvolvimento do Estado. Então, o secretário de Educação do município, ele não vai cuidar só da rede municipal, ele tem que cuidar da educação do município. Criança e jovem não tem na testa onde ela estuda. É um munícipe que precisa de atenção de quem cuida da política de educação. Obrigado pela gentileza, obrigado pela entrevista. Muito obrigado.
Falei com o professor Mozart Neves Ramos aqui no Cine Teatro São Pedro. É você, Edson. Agora 7 da manhã, mais 5 minutinhos, né? Alguém já disse, certa feita, que o sábio fala quando tem algo a dizer. Já o idiota fala porque gosta de ouvir a própria voz. No caso do professor Mozart, eu sei que você está estranhando a entonação, né? Porque nós temos o grande músico internacional Mozart, né? Mas o doutor em Química, o doutor em Física, secretário de Estado da Educação do Pernambuco, Mozart, né? A família preferiu dar essa entonação, é Mozart e não Mozart, né? E professor Mozart é uma sumidade, inclusive citado aí em várias oportunidades para ser ministro da Educação. Tomara que um dia seja, né? Alguém com essa grandeza, né? Grandeza de conhecimento, mas com a humildade, né? de um ser especial, possa um dia galgar, né? Também o ministério. Mas alguém que é reitor de universidades, alguém que passa pelas escolas, foi uma bênção ontem para Taquaritinga a presença do professor Mozart. Uma pena que tivemos poucos profissionais da educação aqui do município nesta palestra. Tinha um monte da região, né? Que sabiam, já conheciam a grandeza desse profissional aí, que veio ao município a convite do prefeito Vanderlei, do vice Luiz Fernando e do secretário Hélder Carvalho, né? Que trabalhou já com o professor Mozart aqui em Ribeirão Preto, quando ele iniciou esse trabalho da cátedra, né? Aqui em Ribeirão Preto, né? E o secretário Hélder, né? Que tem uma afinidade muito grande com o professor Mozart, fez o convite. Ele veio lá desde Brasília, aqui para o município, para ministrar essa palestra e formalizar essa parceria com a USP, visando diminuir as diferenças de aprendizado nas escolas. Nós temos em determinado bairro aquela escola que tem que alcança uma pontuação no IDH, no Índice de Desenvolvimento Humano. Porém, na outra escola do centro tem uma melhor. Não pode ter essa diferença na avaliação do professor, né? E o que a gente entende correta. E por isso que foi feita essa parceria do município para tentar diminuir essas parcerias, né? Mas dentre as qualidades citadas ali pelo professor Mozart, né, de um educador, ele falou da empatia, né? E algo que ficou muito claro do secretário Hélder Carvalho ontem, antes da palestra, eu estava lá no início da palestra, e o secretário, ele mencionava aquela tragédia que aconteceu em São Paulo, na morte lá da professora, e nós estávamos vivendo naquela manhã a dor de ter perdido um adolescente também, um adolescente educador, um adolescente estudante aqui de Taquaritinga, e ele pediu para que todos ficassem em pé em um minuto de silêncio, mas foi um minuto de silêncio mesmo, todo mundo em pé ali no Cine São Pedro, algo que impactou, sabe? Então as famílias que estão entristecidas saibam que receberam esta digna homenagem dos profissionais da educação em pé, um minuto de silêncio, mas foi um minuto mesmo de silêncio, impactante ali no Cine São Pedro, antes da palestra do professor Mozart, né? E essa empatia que tem aí o nosso atual secretário da Educação, que também é uma sumidade, Hélder Carvalho, que o repórter José Lucente conversou com o secretário da Educação do município. Eu quero falar, Edson, com o nosso secretário de Educação do município, Hélder de Carvalho, que realmente conseguiu trazer esse momento incrível, né, para a educação do município. Eu queria que você falasse um pouquinho do próprio professor Mozart e também, né, desse encontro que foi organizado. Um abraço, bom dia. Olá, muito bom dia a todos os telespectadores, espectadores da rádio e também pela internet da Canal 1. Esse evento é um marco para a educação em Taquaritinga, porque a gente alinha o que acontece em Taquaritinga ao eixo das melhores práticas do que acontece em educação no Brasil. Então, os estudos, as análises de dados, indicadores, a gente traz essa tecnologia, essas ferramentas para que a gente possa diminuir a desigualdade entre as escolas, né, de aprendizagem dos alunos aqui na educação de Taquaritinga. E hoje foi assinado um documento muito importante também aqui, né, Hélder? Isso, é um termo de cooperação técnica que não envolve
a transferência de recursos, então é gratuito, né? A Prefeitura de Taquaritinga não vai ter que pagar nada por essa cooperação, e onde a gente traz para dentro da Secretaria esse conhecimento que a Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, cujo professor Mozart é titular da USP, né? A gente traz esse conhecimento para Secretaria de Educação, para que os técnicos da Secretaria de Educação, nosso pessoal, possa ter contato com essa tecnologia, que isso fique para sempre no município. Então, ainda que o secretário passe, né, troque o secretário, troque o prefeito, o município continua seguindo nesse caminho de desenvolvimento para dar resultado positivo para a educação. Exatamente isso que ele comentou, né? Que há aquela um prosseguimento quando há uma troca de governo. Então, exatamente o que o Mozart pediu, né? Que isso continue, que não pare, porque a educação ela precisa avançar sempre e pensar no futuro. Exato, eu acredito que, para além das questões políticas, a educação a gente tem que tratar como uma política de Estado, não uma política de governo. Então, quando eu vim para Taquaritinga, convite do prefeito Vanderlei, a ideia é fazer um trabalho que fique perenizado, que possa, além dos governos, possa trazer um resultado positivo para a educação em Taquaritinga. É com essa visão de legado que a gente começa esse ciclo de eventos, de debates, de soluções para a educação em Taquaritinga. Agradeço a sua gentileza. Muito obrigado, eu que agradeço, e cumprimento a todos os ouvintes da rádio e os espectadores através da internet aqui da Canal 1. Edson, deixo com você. Que felicidade do prefeito Vanderlei e do vice, né, na escolha do Hélder aí para a pasta da educação do município, né? Quando ele foi indicado, né, para suceder a nossa querida Neide Salvani, né? Muita gente torceu o nariz aí, poxa vida, vem um cara de Ribeirão Preto, porque aqui não tem ninguém para aquela história toda, né? E o Hélder vem, né, miudinho, né, com a sua simplicidade, mas com a sua grandeza, né? Conquistando os espaços aqui no município e a confiança de todos, né? Não só do município, mas quem acompanha aí pela região e faz um brilhante trabalho. E ainda sobre a palestra do professor Mozart, né, e a formalização desse convênio com a USP para melhorar o ensino na cidade, o vice-prefeito Luiz Fernando esteve lá também, comentou, né, sobre esse evento transformador da educação aqui em Taquaritinga. Pois não, Luiz? Também a gente quer ouvir, Edson, a nossa palavra do vice-prefeito Luiz Fernando, que teve na palestra, e eu queria saber dele, né, o que ele sentiu, o que ele imaginou dessa palestra por aqui, porque as pessoas que estiveram presentes, né, de outras cidades inclusive, adoraram, Luiz. Um abraço, bom dia. Bom dia, Lucente, bom dia, Edson, bom dia a toda a nossa querida população. Uma aula, uma grande aula, de uma pessoa de uma humildade muito grande. O professor Dr. Mozart, até rapidamente falando, ele ocupou durante vários anos uma cadeira no Conselho Nacional de Educação. Ele foi secretário de Educação em Pernambuco, e ele também ocupou a reitoria da Universidade Federal de Pernambuco, com uma evolução na área da educação muito grande. Então, a gente está falando aqui com um dos maiores cérebros, uma das pessoas mais respeitadas na área da educação. Conhecemos o professor Mozart em Brasília, e ele se comprometeu a trazer para Taquaritinga um projeto. Qual é o projeto? É um projeto de mapear estatisticamente a evolução de cada uma de nossas escolas e fazer com que essas escolas possam trazer um resultado mais igualitário, mais justo e de melhor qualidade, para que os alunos possam aprender mais, de uma maneira mais prática e melhor, e de uma forma que todas as escolas do município possam ter um resultado de evolução, no sentido de que esses alunos saiam mais preparados, tanto do ensino fundamental, quanto o ensino fundamental anos finais, quanto o ensino médio. E é um salto de qualidade para o município, então podemos analisar assim? Educação é tudo, né? A educação é a base do desenvolvimento de um município. Se nós tivermos jovens preparados, nós tivermos jovens que estudaram, jovens que evoluíram na sua educação, nós vamos ter jovens mais preparados para conduzir os destinos da nossa cidade. E a gente tem obrigação, como gestores públicos, de estar trazendo novidades, trazendo projetos, trazendo programas. Aqui a gente quer parabenizar o nosso secretário de Educação, que através desse relacionamento está trazendo esse projeto da Universidade de São Paulo para Taquaritinga,
Taquaritinga, né? E a gente fica muito feliz e com certeza absoluta o prefeito Vanderlei Marsco, junto conosco, junto com toda a Secretaria de Educação, com todos os diretores, supervisores, eu tenho certeza que todos vão dar um grande apoio para que a gente possa dar um salto na nossa educação. E a gente não poderia também deixar de agradecer aqui, tiveram várias pessoas, lideranças na área de educação de outros municípios aqui, secretários de educação de outros municípios, inclusive o doutor Felipe, que é o secretário de educação de Ribeirão Preto, estava aqui presente, acompanhando essa palestra, já desenvolve um trabalho junto com o professor Mozart, então nós temos certeza que o resultado só pode ser o melhor possível para nossa querida Taquaritinga e para os nossos alunos. É respeito à educação, é respeito ao aluno, respeito à evolução da educação. Taquaritinga necessita disso e o prefeito municipal foi muito claro no que ele falou. Tenho mais 1 ano e meio de governo pela frente, quero me dedicar bastante à evolução da educação do nosso município. Obrigado. Muito obrigado, um abraço a todos. Educação, pensamento no futuro, Edson. Eu deixo com você. Legal, obrigado ao vice Luiz Fernando, né? Uma pessoa muito querida, uma pessoa muito sempre centrada, né? E que traz as informações com muita presteza aqui na casa da Canal, né? Um abraço, Luiz, né? Falando desse cérebro aí que é o professor Mozart, verdade, né? E eu disse ontem aqui, né? O professor Mozart, ele, em 1 hora de palestra, ele tratou dos assuntos mais complexos da educação, né? Desde os primeiros anos, desde a creche, a criança na entrada na creche, até na formação e o pós-formação, né? E aí? Você está com o canudo na mão, e aí? Vai fazer o quê? Tem grande base de conhecimento, mas e aí? E a vida, né? Como é que você vai encarar? Então ele tratou de todos esses assuntos complexos, né? Um mestre falando e de uma forma que até eu entendi. Eu quero dizer, porque um testemunho do próprio Luiz Fernando, ontem na palestra também, que ele mais a esposa Márcia, né, sempre exigiram dos filhos o seguinte, dizer, vocês podem fazer a maior peraltice que vocês para as crianças, para os filhos dele, pode ser maior peralta, não tem problema, eu só quero que vocês sejam os primeiros da classe sempre, os primeiros alunos da classe sempre, né? E conseguiram isso, graças a Deus, né? Os filhos foram e conseguiram ser os primeiros, né? Obviamente que eu não tive essa mesma fustigada lá quando criança, né? Obviamente meu pai caminhoneiro, ficava tanto tempo fora, minha mãe também, não é? Mas se eu não tive essa base acadêmica, né? Essa base acadêmica, eu tive que me virar, né? Tive que aprender com a vida, né? Com o dia a dia, né? E deu certo. Nem sempre dá certo, né? Tendo uma base acadêmica é melhor. Né? É melhor, inclusive com salários melhores, com postos melhores, né? Tendo uma base acadêmica e se você se virar com a vida, não é verdade? Só se virando às vezes é mais difícil, né? Né? Mas vamos continuar falando de educação, Zé Lucente, ainda conversa lá com as autoridades, pois não, Zé? Edson, olha só, a gente recebe também aqui o Antônio Costa, que é do Instituto da USP de Ribeirão Preto, presente nessa palestra, e pode também nos dar aí o seu parecer do que aconteceu aqui hoje, do que foi discutido, dessa presença importante do Mozart falando conosco, né? E dessa integração do nosso secretário de Educação de Taquaritinga e o nosso prefeito Vanderlei, que pensa no futuro e investe no futuro. Ok, prazer, bom dia a todos e a todas, um prazer estar aqui em Taquaritinga, representando o Instituto de Estudos Avançados da USP em Ribeirão Preto, né, onde está sediado a cátedra da qual o professor Mozart, né, avisamos, é o titular. Então é um prazer estar em Taquaritinga e ter Taquaritinga agora a bordo conosco nesse projeto que busca melhorar a educação, as políticas públicas em educação em cidades de pequeno e grande porte e médio porte. Então a gente está desenvolvendo, criando uma rede de municípios da nossa região do Centro-Oeste Paulista e ficamos muito felizes com a presença a partir de hoje de Taquaritinga, que aconteceu com a assinatura do termo agora há pouco aqui do prefeito, professor Mozart e eu mesmo, né? Então será um prazer. Agora, quando se fala em política pública, já se pensa em investimento em dinheiro. E nesse caso não, né? É custo zero para os dois lados. Isso, Então, todos os projetos que a nossa cátedra traz para Taquaritinga e para os municípios parceiros não envolvem nenhum tipo de financiamento por parte do poder público local, né? Então, a gente traz um aporte de conhecimento dos nossos pesquisadores, métodos estatísticos e cursos de treinamento de pessoal, com custo zero para o município, né?
Isso é importante. O mais importante também é pensar lá no futuro, né? Isso, então não há maneira de pensar melhor o futuro do que pensar em educação.